Fala galera, mais um Pó de Fé começando. A gente está aqui hoje com um amigo mais que especial, meu irmãozão, o pastor Sérgio Wesley. Eu já vou apresentar ele. Eu quero já nesse início dar as boas-vindas para você que já tem nos acompanhado há muito tempo, pedir para que você possa curtir o nosso trabalho aí no YouTube, nas redes sociais. Se você está ouvindo esse áudio pelo Spotify, você pode também compartilhar ele com os nossos irmãos, com os nossos amigos queridos. Hoje, um tema extremamente atual e muito importante que a gente tem vivido e temos acompanhado, principalmente nós como pastores, temos acompanhado muito isso, inclusive dentro da igreja, que é sobre saúde emocional, inteligência emocional, né? As emoções exacerbadas, como controlar isso, como dar um salto aí na nossa vida particular e voltar aí para aquilo que Deus quer que a gente volte, não é? Então, nós vamos estar conversando sobre isso aí com o Sérgio, mas eu quero, nesse momento aí, estar falando quem é que está proporcionando, né, o Pó de Fé para que ele possa acontecer, os nossos patrocinadores, os nossos amigos que têm aí, não têm medido esforços para contribuir para que essa conversa aqui aconteça, para que você seja abençoado, seja edificado aí na sua casa. Nós temos aqui a fábrica, que é quem está produzindo todo esse podcast. O podcast acontece aqui no nosso estúdio, aqui na Igreja Missão Lusitana em Sintra, através aí da vida do nosso irmão, do Lucas, que tem nos abençoado. A fábrica tem tudo em soluções para audiovisual, podcasts como esse que a gente está fazendo, produção musical. Não sei se você tem uma música que você quer gravar, algum vídeo promocional para sua empresa, um vídeo institucional, você quer só fazer mídia social, você vai falar aí com o Lucas no @LucasHertz ou então no @TheFábricaOficial, e você pode estar aí contatando, fazendo seu orçamento. Com certeza você vai amar aí o trabalho da fábrica, é um trabalho de excelente qualidade. Também nos ajuda aqui o irmão Cleiton Badaró, da Oliveira Badaró, ele que é mestre aí em reformas, em obras. Se você quer remodelar a sua casa, dar uma cara nova, uma fachada nova, pintura, remodelações, você fala com o Cleiton, liga lá, @Oliveira Badaró LDA, e você vai estar aí, pode entrar em contato com o nosso irmão Cleiton, fazendo seu orçamento. Não sei se entupiu a sanita, eu não sei qual é o problema aí que tu tá a passar, liga lá para o Cleiton, entra em contato através do Instagram e você recebe a visita dele aí. Vai ser bênção, vai resolver o problema. Temos também nosso irmão Eudes Macedo, @ilovecoxinha.pt. O I Love Coxinhas são salgados brasileiros em Portugal. Esse é o nosso mais novo parceiro aí. Eudes, um abraço para ti. O I Love Coxinhas, se você precisa, não, atenção, que não é qualquer empresa de salgadinho, não. Isso aqui é delivery, é fast food. Você precisa estar assistindo o jogo do Santos na segunda divisão. Vamos mudar de assunto. Você está assistindo o jogo do Flamengo, irmão, na primeira divisão. Você quer comer uma coxinha enquanto vê o jogo? Você está assistindo The Chosen lá na sua casa? Por que não comer um salgadinho quentinho, feito na hora, estaladiço, crocante? ilovecoxinha.pt. Você recebe em casa aí os melhores salgados brasileiros e é mesmo gostoso, viu, gente? Não é propaganda enganosa, não. Você pode comprar sem medo, que é uma delícia. Também temos a União Estofagem, que é a elite da estofagem aqui no Barreiro, aqui em Portugal. Do seu carro até a sua sala, a União Estofagem, ela faz tudo, melhor tecido, melhor atendimento. Você vai entrar lá no @União Estofagem Barreiro, vai falar com o Rodrigo, o nosso irmão querido, e você vai dizer: Rodrigo, o meu cachorro fez caquinha em cima do meu sofá, e agora eu faço o quê? O que você faz, Sérgio? Você vai brigar com o cachorro? Não resolve. Liga pro Rodrigo, fala com ele, conversa com ele vai mandar uma equipe lá na tua casa, você não precisa nem tirar o sofá de casa. Ele vai com equipamento lá, com a equipe lá, dá uma geral, ele higieniza, purifica, fica 10, um serviço assim, 5 estrelas, extrema qualidade, é uma bênção. Liga lá, fala com o Rodrigo. Mas se o Lucas, Netinho Lucas, você foi levar ele para dar uma volta no shopping, comprou aquele Nescauzinho para ele, e aí ele tá vindo no carro, Sérgio, e ele derruba o Nescauzinho no banco do carro, cara.
Acontece, né? Pra que brigar, cara? Briga com o Lucas, não. Leva o carro lá pro Rodrigo. Tá resolvido. O Rodrigo resolve. Maravilhoso. Trabalho impecável. União Estofagem. Amém? Vamos falar então do nosso Pai de Fé, o nosso convidado especial, meu irmão Sérgio. Seja bem-vindo. Em nome Prazer, de Jesus, cara. prazer, Nitinho. É Que uma benção, honra ter você com a gente. Você já privilégio. é nosso parceiro há muito tempo, já Verdade. ministra pra gente, já instrui a gente, jovens, casais, homens, mulheres, grupo de homens. Que Uhum. maravilha, cara. Obrigado, Nitinho. Seja Prazer. bem-vindo. A honra é minha, meu irmão. Prazer estar aqui e, sabe, tenho acompanhado seu trabalho também, Glória a esse Deus. projeto do podcast. Tá sendo bênção. E bênção demais, tem um alcance muito grande. Eu tenho certeza que esse tempo aqui nosso vai ser muito, muito útil para a minha vida, para a nossa certeza. vida e para quem puder nos acompanhar, vai ser muito restaurador. Boa. Obrigado mesmo pelo convite. Amém. Obrigado, Sérgio. Sérgio, nosso convidado, ele é psicólogo clínico, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos aqui em Portugal. Tem todo o know-how para psicologia, tratamento de casais, jovens e adolescentes, depressão, ansiedade. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Ele também é pastor na Igreja MCI em Sintra, os nossos irmãos. Um abraço para os nossos irmãos lá da Igreja MCI, ao pastor Sidson, que é o pastor dele. Obrigado, pastor, por ter liberado o pastor Sérgio para estar aqui conosco. Ele também é marido da Priscila, é pai da Isabela e da Beatriz e é o vovô do Lucas. Né? Que bênção, né? Benção, mais novo membro da família. Mais novo membro da família. Então, Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Para a gente é mesmo uma honra ter você aqui. Você é meu amigo, eu fico feliz demais para a gente estar aqui tendo essa conversa, né? Mas eu quero já começar assim perguntando assim, quanto tempo você está aqui em Portugal, Sérgio? Nossa família, Nilton, chegou aqui em Portugal em agosto de 2013. Nós tivemos uma direção do Senhor. Nós somos de São Paulo, no Brasil, e já havíamos estado em Portugal em 2011. Eu estive a ministrar, eu vinha com uma agenda de pregação. Amém. Lá em Cascais, e depois também fomos à Espanha, um evento de casais e um evento de jovens. E quando regressamos ao Brasil, nosso coração ardeu por essa região do mundo e começamos a orar, pedir a Deus sinais, direção, se deveríamos nos mudar para cá. E Deus usou várias circunstâncias, daquelas que nós sabemos especiais, que Deus faz, fecha a porta, abre outras. E em agosto de 2013, então, eu, minha esposa, minhas duas filhas, chegamos aqui em Portugal. Então, agora em agosto desse ano, completamos 10 anos. 10 anos servindo ao Senhor aqui em terras portuguesas. E quando você veio, já era psicólogo? Sim, já era psicólogo. Eu me formei no Brasil em 2003. Então, agora completei 20 anos de carreira como psicólogo. Sim. Também já era pastor. Sou pastor desde 1998. Uau. E sou filho de pastor, sou genro de pastor. Oh, glória. E Deus, então, tem aberto portas ministeriais, profissionais, para que, através do meu ministério, da minha profissão, possa também alcançar vidas na área da restauração emocional. Amém. Vale lembrar ou destacar ou contar para quem ainda não sabe, né? Muitos irmãos já sabem, é um grande testemunho da minha vida. O Sérgio me ajudou muito no meu casamento e no início da nossa chegada aqui em Portugal. E foi uma bênção. Foi ali que a gente começou a nossa amizade, passou de algo profissional para algo pessoal. Sem dúvida. E desde então conversamos sempre, estamos sempre juntos. Já pregou na igreja lá de Sintra, na Missão Lusitana, já esteve conosco aqui no Barreiro, nos abençoando, vai estar de novo. Olha só, spoiler aqui, dia 13 de janeiro, já segundo sábado de janeiro, nós vamos começar o ano já com uma agenda com ele aqui, se Deus permitir. Benção. E já um encontro de casais, o primeiro encontro de casais. Então, assim, o Sérgio, ele, para mim e para minha casa, assim, foi sempre uma benção. Amém. E eu indico para todo mundo, né, que está precisando, eu digo, olha, fala com esse cara aqui que ele é 10. Obrigado. E então você vem para cá em 2013. Sim. Se estabelece aqui. Sim. Você já vai direto para a MCI? Não. Já congrega lá? Não, não. Nós passamos por alguns ministérios aqui em Portugal. Entendemos da direção de Deus que deveríamos fechar alguns ciclos, não é? E passar por algumas etapas ministeriais. E na MCI, Missão Cristã Internacional, nós chegamos em 2018.
e então estamos lá desde essa Desde essa altura, altura. e tem sido uma experiência extraordinária caminhar com o pastor Sidson Novaes Uma e benção. toda a equipa de pastores, de não só de Sintra, mas de tantas outras congregações que É a verdade. MCI tem espalhadas pelo mundo, e tem sido um aprendizado enorme para minha vida, para minha família. Tem sido muito bom. Glória a Deus. Eu tenho amigos lá na MCI, né, tenho lá o Marcelo Herrera, que é líder de célula lá da MCI, É. a Neia e o Eliel, tem também o João Luz e a Marineide, um abraço para todos vocês, meus irmãos, e quem sabe Deus não prepara para a gente estar aqui um dia conversando aqui também, Uhum. no Pod Fé, vocês contando o testemunho de vocês. Sem dúvida. Sérgio, você vem para Portugal, você vive esse momento Uhum. ministerial, você tá ali, abre Uhum. o seu escritório, você tem escritório em Cascais, Sim, escritório não, consultório, né? sim, sim, Consultório em sim, meu Cascais, você consultório, atende lá? sim, atendo presencialmente no meu consultório em Cascais, Sim. bem próximo do centro de Cascais, e também faço atendimentos, por videochamada, atendimentos online, e que dá uma Skype, Zoom. amplitude, Skype, Zoom, exatamente, isso dá uma amplitude para pessoas que não Com podem se certeza. deslocar presencialmente, ou até mesmo pessoas de outros países e Nós temos zonas mais irmãos aqui do distantes. Barreiro que estão lá contigo e tem sido bênção, tem dado testemunho aqui, Amém. é bênção. Sobre a tua família, Sérgio, eu quero Yeah, já entrar aí você é pai de 2 meninas, né? exato. E como é que é ser pai de menina, cara? É uma aventura, é uma aventura, é uma delícia, é um aprendizado constante, são meus 2, minhas 2 pérolas, né, meus 2 tesouros. A Isabela veio para Portugal, ela tinha 11 anos, a Beatriz veio com 1 ano, Uau. a Isabela já, enfim, já caminha para 22 anos, a Beatriz tem 11 para 12. Então, ser pai de menina é uma delícia, uma bênção. Incrível, A né? questão é que quando elas crescem, nós vamos ficando com aquela sensação de que não Acabou. é, acabou a princesa do papai, as princesas, e graças a Deus pelo crescimento delas, elas são uma bênção na Amém. nossa vida, razão, né, da nossa força e da nossa vitalidade. Nós vivemos para os nossos filhos e É queremos verdade, vê-los bem, não é? é verdade. Você é pai de 2 meninas, eu sou pai de 2 meninos, Olha né, só, então contraste. o contraste, né. Mas a Isabela agora é mãe do Lucas. É verdade, já uma jovem mãe, e uma excelente mãe, e tem sido uma experiência linda para ela como mãe, para o Pedro, que é o esposo dela, e para mim, para Priscila, como avós jovens que nós somos, mas é uma experiência extraordinária. E agora um menino, né, Uau. sempre vivemos entre meninas, entre mulheres, E agora agora vem um rapaz que vem alegrar o nosso coração e trazer um frescor novo para nossa traz um família, renovo, traz né. um renovo, traz uma alegria nova, Eu e é sei extraordinário. pelo nosso Samuel Acabou aqui, de né, o nascer, Samuel acabou de nascer é isso mesmo. e fez 1 mês no sábado agora, e é um Que mês, benção, assim, de júbilo sem só, dúvida, né, de alegria só. sem dúvida. Sérgio, a Isabela, ela caiu, né, teve um problema de Uhum. saúde, ela caiu, Sim, passou conta um pouquinho dessa história, esse testemunho, porque é, Deus fez um milagre ali maravilhoso, né, é verdade. a nossa igreja, num geral, não foi só o Sim, Barreiro, a igreja toda orando, lembro em disso. clamor por isso, Sim, né, a gente sim, conversando e graças a Deus, Deus nos deu vitória. sem dúvida. Mas como que foi viver esse momento? Para quem não sabe, o pastor vai contar aqui, a Isabela caiu de Uhum. um De um muro, monumento aí, de um muro, né, sim, em sim. Portugal, e deu um grande susto aí na gente, um problema sério, Uhum. Sim, e a gente em clamor. E como é que foi você, como pai, como uhum. pastor e como psicólogo, Claro. vendo esse sofrimento, acompanhando isso, o pós-trauma, como que foi essa experiência? Sim, foi um domingo pela manhã, no ano de 2020, exatamente, no dia, 13 de outubro de O início da 2020, pandemia ali, no meio da no meio, pandemia, é? é, nós soubemos da notícia por um amigo da nossa filha, que foi à nossa casa, de que ela havia sofrido uma queda de um muro de aproximadamente 5, 6, 7 metros de altura, e ela caiu de costas, no chão, Meu portanto, Deus. teve uma fratura, múltiplas fraturas, ela fraturou 2 vértebras, da coluna, fraturou a bacia, a anca,
Ela fraturou vários ossos do pé esquerdo e foi mesmo um livramento de Deus. Mesmo Deus teve Bateu a misericórdia. cabeça, A cabeça não bateu, porque ela caiu assim quase que sentada. sentada, então foi mesmo as costas. Quando soube da notícia, isso era um domingo, mais ou menos meio-dia, nós fomos diretamente ao hospital, aqui em Belém, em Lisboa, e fui contactado pelo neurocirurgião, que me disse da gravidade da situação e de que ela precisaria ser operada imediatamente. Me lembro das palavras dele ao me dizer que eles fariam um grande esforço para que Meu ela Deus. não perdesse os movimentos, porque eram duas vértebras esmagadas e poderia comprometer, não é, os movimentos da cintura para baixo. E ela, na altura, tinha 18 anos, então isso foi um grande choque para nós, tanto do ponto de vista espiritual, não é, também, mas do ponto de vista ah, pessoal, como pai e mãe, e do ponto de vista psicológico. Um grande teste para a saúde das nossas emoções, tentar gerir essa dor, essa frustração, aquilo que poderia acontecer durante a cirurgia. Ela foi transferida de hospital, e no hospital onde ela foi transferida, ela então foi feita a cirurgia, e estivemos ali em oração, pedindo a Deus que usasse a mão dos médicos, Amém. dos Não há enfermeiros. outra coisa a ser feita, eu acho, né. Nessa hora temos que É, colocar a fé em ação. exato. A fé em ação, confiar na mão do Senhor e também na competência dos profissionais. E a cirurgia foi bem feita, ela teve que colocar ali 2 parafusos e depois um processo de recuperação lenta, gesso para restauração dos ossos. E com o passar dos meses, ela conseguiu já sentar numa cadeira de rodas, depois usar muletas, depois um processo de fisioterapia e, graças a Deus, em alguns meses e com o apoio de irmãos queridos, como a vossa igreja, Amém. a igreja da qual faço parte, vários irmãos de Portugal, do Brasil e outros lugares do mundo souberam do acidente e Todos oraram por numa nós, só voz numa clamando a só voz, Deus, né. clamando pela vida dela. Isso tem poder, né, Sem Sérgio. dúvida, sem dúvida, o poder da comunhão na oração e a bondade de Deus em atender a nossa oração. Amém, cara. E graças a Deus ela foi restaurada completamente, não é? E está bem, caminha bem, já teve filho e está Glória a Deus, aí, né. louvado seja Deus pelo esse foi um grande livramento para a nossa vida, mas Foi. foram dias de angústia, dia de sofrimento. Eu imagino, porque a gente aqui eu sou muito emotivo, né, Uhum. eu pessoalmente. Sim, eu Quem também, me conhece sabe que eu sinto muito a dor das pessoas, eu sem Deus. choro, eu Sim, isso é me empatia, não é? Com compadeço. certeza. Nessa última semana aí a gente teve um baque muito grande, a gente perdeu um irmão lá na Uhum. igreja de Lagoa, um menino com seus quase 12 anos, faria em É, janeiro 12 anos, grande tragédia. e de uma queda, Uhum. mas uma queda boba, caiu sentado no banco, jogou para trás, bateu com a cabeça, Meu num Deus. primeiro momento não foi Uhum. nada, depois, Uhum. hã, veio Começou a ver sintomas. começou a ver sintomas e a gente chorou muito aqui, Claro que sim. muito, né. E da mesma maneira não foi diferente, quando você ligou e contou e Isso, pediu oração, claro. a gente se coloca, a gente é pai, né, cara, Pai, então a gente se coloca no lugar do empaticamente nos pai e colocamos no lugar do eu outro, disse: né. "Meu Deus, cara, o que o Sérgio está passando agora". Uhum, sem dúvida. E aí a gente começa a clamar, a gente convoca a igreja em É oração, isso aí, é isso mesmo. e a nossa alegria é saber que Deus, de Uhum, todas as maneiras, aquilo sempre vai convergir para o melhor, né. sem dúvida, E sem que dúvida. bênção que a gente recebeu aí na vida Uhum, da Isabela, amém, é e eu isso mesmo. acredito que a Beatriz também tenha sofrido bastante com Muito, claro isso, que né, sim, foi muito desgastante, Priscila, todo muito mundo, desgastante, foi um processo muito desgastante, muito difícil. e graças a Deus hoje podemos contar esse testemunho de Glória vitória, a Deus, né, cara. uma benção. Sérgio, como é que começou a psicologia na tua vida, cara? Como é que você decidiu que queria ser Uhum. deixou: "Ah não, vou deixar o futebol de lado e quero ser psicólogo". Como que É, foi? é interessante, a psicologia entrou logo quando eu fui para o seminário teológico. Eu sou formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Ingressei no seminário teológico aos 17 para 18 anos e logo no primeiro semestre, nas primeiras aulas, eu comecei a ter aulas de psicologia no seminário. E eu já identificava
de que além das ferramentas teológicas e ministeriais, eu identifiquei que a psicologia seria também uma ferramenta importante, não só no trato com as pessoas, na compreensão da dinâmica do pensamento e dos comportamentos das pessoas, mas também para mim próprio, para eu ajudar a compreender as minhas emoções. E eu então, no meu tempo de seminário, orando ao Senhor, pedindo direção a Deus, disse que eu pedi a Deus que me desse a oportunidade, que após concluir O o seminário. bacharelado, os 4 anos de teologia, que eu pudesse então ingressar numa faculdade de psicologia. Isso aconteceu assim que terminei o seminário, 21 para 22 anos, fiz vestibular, uma prova, um concurso para psicologia, na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Uau. e fui aprovado e desde então fiz o curso, foram 5 anos, e aí me tornei membro da Ordem dos Psicólogos de São Paulo, do Brasil, e desde então comecei a conjugar o meu trabalho como pastor de igreja local, depois como professor de seminários em São Paulo, Sim, e também o meu trabalho como psicólogo psicologia. clínico em consultório em São Paulo também. Então foi essa a minha trajetória. Já tinha dentro de mim o desejo, o gosto de ouvir pessoas, e aqui fica uma dica Sim, para quem quer ser profissional da psicologia, o tem que primeiro saber grande ouvir, né? sinal é gostar de ouvir, né? Ter realmente interesse pela história das pessoas. Eu acho que tem tudo a ver com o ministério pastoral, né? Completamente, Um pastor completamente. que não sabe ouvir Vai ter tem dificuldade muita e dificuldade conhecer em o pastorear, coração não conhece o coração da das ovelha, pessoas. não vai saber aconselhar, não vai Claro, saber. claro, Então eu acho que tem tudo a ver com isso. é isso, E você traz essa bagagem então para cá, você isso. começa a exercer aqui a sua profissão Uhum, também de psicólogo. sem dúvida. Foi fácil essa transição de Uhum. Brasil, Portugal, na área da Não, psicologia? não foi fácil, porque de acordo com a lei portuguesa, nós precisamos fazer, no caso da psicologia, um processo de equivalência. Então eu precisei trazer, os meus trabalhos, de conclusão de curso, o meu histórico escolar, daquilo que eu estudei na universidade. Passei por um processo de avaliação na Universidade de Lisboa, isso levou 6, 7, 8 meses, e aí, com a aprovação da universidade, eu levei todo esse material para a ordem aqui de Portugal, e Para aí foi eles para eles aprovarem, aprovarem para eu poder estágio, trabalhar. essas coisas foi necessário fazer Não, também? não foi Nada disso, necessário, porque eu já tinha experiência profissional no no Brasil, Brasil. e essa experiência contou Contou como para que eu já entrasse como psicólogo efetivo maravilha, da ordem. maravilha. Isso é importante, e é É, importante destacar isso, sim, essa efetividade da sim. ordem. É um membro da Ordem de Psicólogos de Portugal. E paralelamente a isso, Niltinho, o fato de eu ser membro da ordem e ter, comprovadamente condições, técnicas e científicas para o exercício da minha profissão, eu adquiri também, ah, o título de membro da Ordem dos Psicólogos Europeus. Uau, Foi uma abertura, então a minha formação é válida não só em Portugal, mas em todos os países da União Europeia, e isso me dá credibilidade para também poder atuar, seja em todos os todo o países da União território Europeia. europeu. Então eu faço parte também da Ordem Europeia de Psicólogos. Amém. Antes da gente entrar aqui no nosso tema, hoje nós vamos falar sobre saúde Sim, emocional, né, é. sobre a inteligência Uhum, emocional, uhum. a emoção saudável, Sim, a restauração essa das emoções, né. restauração de emoções. Ah, quero destacar, tu tem mais uma vez, até deixando à disposição para o nosso público que nos ouve, né, É, você tem consultório em Cascais, você sim, pode falar aqui o tá. consultório, se o seu Uhum, quem quiser entrar em contato contigo, arroba sim. sergio.wesleybarbosa Isso. e o telefone para Esse é contato. o meu Instagram é esse, @sergio.wesleybarbosa. Meu consultório presencial é em Cascais, mas também dou consultas, por videochamada, Online, online, e isso facilita para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa exatamente. entrar em contato. O meu telefone é o 969-318160. Quem Uau, estiver de fora de Portugal, tem que acrescentar o mais 351 antes disso tudo. amém, obrigado, Sérgio. Saúde emocional, Sérgio. Hoje, Yeah. cara, isso é difícil demais, né? É tão necessário, né? Cada vez mais necessário no mundo que a gente vive. Exatamente, e é difícil alcançar, Muito difícil. porque
é uma correria o nosso dia a dia hoje, né? É, Parece que a gestão do as tempo, né? as 24 horas já não são assim 24 horas e cada Uhum, vez mais pesado e cada vez mais coisas claro. Demandas, e né, diárias. demandas, e eu vejo, falando como pastor, eu vejo até uma questão espiritual nisso, né, É. um uma Uhum. necessidade do inimigo das nossas almas em ocupar o nosso tempo com outras coisas que não com Cristo, É né. verdade. E a gente, na maioria das vezes, cai como um patinho nessa armadilha, É verdade. e E traz mas consequências, né, pra qual que é a pra mente da importância desse tema? Como que você vê hoje, como pastor e como psicólogo, sim. da saúde emocional, da inteligência É emocional? extremamente, Nilton, extremamente relevante e parabéns pela sua iniciativa de querer abordar esse tema. Nós precisamos cuidar das emoções, né, nós precisamos cuidar das nossas emoções, porque Cuidar da elas são gente, né. cuidar de nós. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: "Timóteo, um conselho de pai para filho espiritual, Uau. tem cuidado de ti mesmo, e depois do teu ensino. Cuida primeiro de você. Cuida primeiro das tuas emoções, daquilo que você como você reage. Cuida primeiro da sua autoestima, cuida primeiro da tua inteligência emocional, né. Toma cuidado com as tuas ansiedades. Cuidado quando a tristeza chegar por perto, quando a raiva quiser dominar o teu coração, quando o desespero quiser tomar conta, não é, quando a vontade de desistir quiser bater Afogar, né. forte. Então, se nós não tivermos uma estrutura emocional sólida, nós vamos sendo levados por essas emoções tóxicas, Eu raiva, sei ansiedade, eu sei que você tristeza. vem sempre pra margem sul, né, você tá É, seguido aqui. tem, vim. Como é que é a sua inteligência emocional na 25 de abril às 5 da tarde? A ponte é é Rapaz, é um bom exercício prático de treinamento da inteligência emocional, saber lidar com a frustração, né, do trânsito, por exemplo, né. E eu venho de uma cidade, mas eu venho de uma boa escola. Eu venho de São Paulo, eu venho de São Paulo, a terra do trânsito caótico, maravilhoso. então é algo, assim, extremamente frustrante. A inteligência emocional é isso, é saber lidar com aquilo que a gente não gosta. Inteligência Porque emocional é isso. é algo que olha só, né, a minha esposa é uma bênção, né, É, cara. eu conheço Nós ela, estávamos Você conhece, a conheço. Lizy é maravilhosa, um beijo, meu amor, eu te amo. Nós estávamos uma vez vindo do trabalho, a gente trabalhava em Lisboa, foi logo que a gente mudou aqui para o Barreiro, Sim, e nós estávamos vindo para casa, é, e eu estava naquele trânsito caótico ali, parado já há muito tempo. é terrível. E aí vem o como o português chama, né, aquele Chico esperto, Sim, sempre há, e ele quer passar pelo lado, que é. e aí eu fico irado com aquilo. A tua inteligência emocional é colocada à É prova nesse colocado momento. à prova ali, É. e aí eu fico irado, eu olho pra Liz e eu digo: "Tá vendo, amor? Uhum. Depois a gente xinga, a gente buzina e é nós que estamos errados". Aí a Liz olhou pra mim e disse algo que me marcou, É, que ela disse assim: "Amor, você pode mudar essa situação? Tem algo que você buzinar vai mudar isso?". Aí eu disse: "Não, não vai". claro. "Você xingar vai mudar? A É. pessoa não vai mais fazer?". Uhum. "Não, não vai, vai continuar o mesmo caos". Ela disse: "Então você não tem o que você fazer. Uhum. Não vale a pena você gastar a sua energia com algo que Claro, você não pode mudar. é desse jeito. Então você precisa trabalhar essa emoção É, aí, exatamente. porque senão Claro, só você que vai sofrer, o cara não tá não nem tá aí para o seu nem sofrimento", exatamente. não E é? nós temos dentro de nós o Espírito Santo, e uma das áreas do fruto do Espírito é o domínio próprio, Não é? não é? É o controle dos nossos impulsos. Nós precisamos de saúde emocional exatamente para poder gerir aquela força natural que todos nós temos, que é a impulsividade. Por exemplo, todos nós temos momentos de raiva, todos nós temos acessos de raiva, mas nós não podemos agir com base na raiva. Com Nós temos que certeza. aprender a administrar essa raiva, canalizá-la para fins produtivos. Depois vamos falar de algumas ferramentas práticas. Nós temos impulsos destrutivos, a ansiedade, a tristeza, o medo, o ódio, o rancor, o ressentimento, a depressão. São impulsos, são forças emocionais que, se nós não os controlarmos, eles nos levam para um buraco existencial e começam a ter não só sintomas psicológicos, mas também físicos e também espirituais, e que quanto mais se demora para tratá-los, mais difícil será a recuperação. Pegando um ponto desse aí que você falou, o rancor, né, É, por é exemplo. algo que a gente vê muito dentro da igreja Claro, isso. claro.
pessoas feridas, né, Sim. pessoas Feridas com abertas. Feridas abertas. abertas mal curadas. Exatamente. Eu lembro daquilo que o apóstolo Paulo, como você falou antes, falou sobre a raiz de amargura, Raiz de né, "Não amargura. deixe que se crie nenhuma raiz de Claro, amargura". porque ela contamina, diz o Ela texto. exata, não é? Contamina outros, a si próprio e E contamina os e a outros. outros. E eu acho que esse rancor é uma dessas Claro, raízes de amargura, né. claro que sim, claro que É sim. E a algo rancor é interessante. uma ferida que foi causada por alguém, não houve o devido tratamento, não houve a devida restauração, esta ferida se transforma em mágoa, esta mágoa é como se nós a colocássemos num frigorífico, num congelador, ela se transforma em ódio, em ressentimento, e isso vai depois se transformar em sentimento de vingança. É o que a gente chama de o ciclo do ódio. Então há uma ferida, ela não é curada, ela se transforma em mágoa, se transforma em ódio e depois ela vai se transformar em vingança. E a vingança pode ser ativa ou pode ser passiva. Há muitas pessoas que dizem: fulano de tal morreu para mim. Isso é uma forma de vingar-se, é uma forma de dizer: eu matei você dentro do Dentro meu de mim. coração. Isso é um sinal de desequilíbrio das emoções. Evidentemente que nós não seremos amigos íntimos de todas as pessoas, mas a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Exato. O amor é um mandamento. Nós temos que amar todas as pessoas. E o perdão está por Tá ali, trás, é base para esse amor in colocado em prática. inclusive uma vez eu preguei sobre perdão, porque é uma das coisas que nos faz perder a salvação, é a falta de perdão, É, né. e além disso, é uma condição que traz tristeza existencial. Exato. O rancoroso é uma pessoa triste, ele é alguém Agora de mal com a vida, né. como é lindo a gente ver a relação Bíblia É. com tudo isso que você está falando Sim, aqui, com sim. tudo isso que é tratado. Porque a Bíblia, pastor Niltinho, ela foi escrita para pessoas de carne e osso como nós. Se você olha um profeta extraordinário como Elias, há um momento na vida do profeta Elias em que ele pede para Quero morrer. morrer, Ele entra numa caverna, ele diz: Senhor, posso fazer um pedido? Eu quero que o Senhor me leva mate, porque eu estou esgotado emocionalmente. E há processos de esgotamento que nós precisamos identificar para que nós tenhamos cura e se fingirmos, muitas das pessoas entram por um caminho de negação: "Não, estou bem, não há nada, isso passa, com o tempo melhora". Há coisas que não melhoram, elas precisam ser tratadas para que aí sim possa haver uma restauração. amém. E esse livro foi inspirado pelo psicólogo dos O psicólogos, né. mestre dos mestres, exatamente isso. Quais hoje, Sérgio, as situações mais corriqueiras que você atende lá no escritório, no No consultório. consultório? Hã, Eu recebo muitas demandas, Niltinho, e eu tenho tido muitas nesses 20 anos de profissão, de carreira, transtornos ligados à ansiedade são muito frequentes. Então, pessoas queridas que sofrem com dificuldades para dormir, pessoas que sofrem com ataques de pânico, pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade generalizada, situações ligadas a fobias, a traumas mal resolvidos, mal curados, muitas situações ligadas à depressão, muitas situações ligadas à autoestima baixa, autoestima destruída por abusos, por situações, abusos de toda forma, coisas impensáveis até, né. situações terríveis que pessoas viveram nas suas infâncias, adolescências e épocas adultas. Então são marcas profundas que são carregadas, distúrbios na área da família, relacionamento conjugal com algumas deficiências na comunicação, na relação do casal como família. Tenho acompanhado adolescentes, crianças também com sintomas nessas áreas que eu descrevi, são muitos Nós sintomas. é o que eu ia perguntar agora, né, essa questão, dos jovens, né, Sim, crianças e sim, adolescentes. E sim. quando eu falo jovem, eu quero mesmo incluir desde a criança, já criança mesmo, É, pequena, pequena, até o jovem de 18, 20 anos ali que está perfeito, naquela transição para a fase adulta. exatamente. Eu vejo Busca de hoje identidade, né? exato, eu vejo hoje uma dificuldade muito grande em gerir essas emoções, Claro, em gerir essa carga de coisas que vem sobre eles claro. na escola, em Sim, casa, na sim, igreja ou fora dela, sim, na roda de amigos. sim. E eu vejo hoje
crianças, jovens passando por coisas que na minha época de Uhum. juventude era impensável Sim, passar, não existia sim, isso. sim, é Como é que verdade. você vê isso nesse Isso sentido? isso tudo, Niltinho, é fruto de algo devastador, porque a adolescência, a infância, a adolescência, a juventude, é um período de busca de identidade, né. Os jovens, os adolescentes estão à procura de descobrir qual é o seu papel no mundo, né. A adolescência, especialmente, é um período de transição, é aquele momento em que, o adolescente, o jovem, ele não é mais criança, Mas mas também ele não é um ainda não é um adulto. adulto. Então esse meio termo, esse intervalo, esse tempo de descoberta, o que sou, o que gosto, o que serei, será que os meus pais terão orgulho de mim? Será que eu não vou ser vergonha na família? Será que eu vou repetir a história do meu pai? Mas o que será que a minha mãe espera? Mas eu tenho um primo que está melhor, mas eu tenho alguém da minha idade. Comparações. Então a emoção mais destrutiva nesses tempos chama-se comparação. A comparação é algo que destrói a personalidade, os ideais dos adolescentes, dos jovens e até de adultos. E como a gente vive numa cultura de rede social, de autoexposição, uma cultura em que tudo precisa ser instagramável, como a gente diz, então as viagens dos outros são perfeitas, a vida dos outros é perfeita, nós acompanhamos tudo de toda a gente o tempo todo. Então a impressão que dá é que a minha vida não é tão atraente, tão agradável como a vida daquela pessoa em que Como eu é que olho na ele rede pode social. ter uma vida tão Como boa pode e ter a uma minha vida vida ser tão e ruim, a minha né? vida não vai para frente. Então isso vai criando ansiedade, desespero, depressão. Se nós não tivermos um filtro emocional, as redes sociais acabam se tornando uma fonte de depressão, de sentimento de fracasso, e isso precisa ser discutido, precisa ser trazido para a realidade, não é? Eu acho que a influência da tecnologia, que traz coisas tão boas como essa que nós estamos fazendo agora, é Sim. algo tão positivo, mas é preciso ter aí um filtro para dizer: "Espera lá, não é tudo aquilo que eu posso absorver". O adolescente, o jovem, ainda não tem esse filtro bem desenvolvido. Por isso ele é tão atingido, tão atacado. E aí cabe aos pais criar algumas situações para tirar, desviar um pouco esses filhos desse nível de dependência. Hoje é um vício muito grande É o em rede social. é o que eu ia dizer, a gente pode seria eu não sei se é a melhor Uhum, palavra, eu vou falar, você me corrige, tá bem? uhum, Mas eu vejo assim, né, muito disso eu vejo hoje filhos uhum. com depressão, crianças, É, jovens, você vê sinais evidentes de claro. depressão, ainda talvez ainda não diagnosticada, Sim, talvez ainda não procuraram a ajuda sim. clínica, algo Mas já há especializado nisso, sintomas, né? mas você vê que há algo ali mal, É. né. Ansiedade muito grande Uhum, entre os jovens, entre as crianças, muito ansiosas. uhum, Mas eu vejo, hã, isso como um reflexo uhum, da ação dos pais sobre essas crianças. Por uhum. exemplo, Também. eu vejo pais que para evitar a carga de trabalho que o filho dá e dá, Claro. um filho dá carga de Sim, trabalho, você precisa dedicar tempo, você precisa exatamente. dedicar atenção, Claro. e é o seu papel como pai estar É, presente na vida dos seus filhos. mesmo. Eu vejo os pais terceirizando isso Uhum. com um tablet, com um Sim, telemóvel, isso. e aí põe ali qualquer coisa, liga em qualquer Uhum. Não canal, acompanha qualquer não o que acompanha é nem o que visto. está sendo É, visto, exatamente. né, e os filhos ficam naquilo. E aí eu vejo pais querendo tirar depois Uhum. o telemóvel dos filhos e não conseguem. Claro, porque Ou vicia, né. exato, vejo pais que dizem assim: "Ah, o não faça isso filho, não faça isso", e o filho ali um Uhum. terror, Claro, mas aí o pai dá aquela risadinha e coisa, e a gente vê, não, se ele faz aqui, é porque em casa pode fazer, porque o claro. filho ele replica aquilo, ele e Uhum. imagina a confusão na cabeça da criança, em casa eu posso abrir gaveta toda, o meu pai não me repreende, eu posso Exato. fazer o que eu quero e ninguém briga comigo. É. Aí eu chego num lugar público, aí eu não Uhum. posso fazer aquilo que em Sim. casa é normal? Como É. assim? É, fica confuso, né. Existem linhas de conduta difusas. Então nós como pais precisamos também reconhecer que muitas vezes nós também estamos perdidos e também Exato. contaminados por esta onda, não é, de anestesia, porque na verdade, Niltinho, o que acontece é que a rede social veio como um grande anestésico. A ansiedade, a tristeza, a vida, ela é dolorosa, a vida traz demandas duras,
O ser humano, desde que o mundo é mundo, busca anestésico. A anestesia, ela não resolve a ferida, mas ela temporariamente ameniza a dor. Droga, Por bebida, exemplo, tabaco. experiências sexuais, uma viagem, a rede social, são anestésicos. Eles funcionam por pouco tempo. E quando o efeito da anestesia passa, a gente quer mais anestesia. E nós vamos então nos anestesiando dessas ferramentas, só que não trata A a ferida. raiz, que é a ferida. A ferida Ela continua aberta e continua a gente está aberta, tratando a dor. está Passou o tratando efeito do medicamento, não, a mais ferida anestesia. continua aberta. Continua. Então precisa tratar real as Mas coisas. a gente pode dizer que, para além de continuar aberta, vai Uhum. infeccionando ainda mais, né? Se Completamente, torna sem pior. dúvida, e vai agravando cada vez mais. Por exemplo, nós nunca tivemos tanta oportunidade no mundo de se comunicar e nunca tivemos tantas pessoas solitárias como hoje. É verdade. Então, se nós temos tanta oportunidade de comunicação, como é que podem surgir tantas pessoas com sentimento de solidão? Porque o problema é muito mais profundo. Problemas de pessoas deprimidas, pessoas cada vez mais ansiosas. Um dia disseram que com a tecnologia, o advento da tecnologia, as pessoas teriam mais tempo, porque elas não precisariam mais ir à fila do banco, elas não precisariam ir mais ao supermercado, elas poderiam fazer tudo pelos computadores. Mas o que nós vemos na prática é que as pessoas estão afundadas nas tecnologias e cada vez mais sozinhas, cada vez mais viciadas, deprimidas e com uma vida Exatamente. vazia. Esposas, maridos que já não conversam mais o Sem tempo dúvida, todo sem com o dúvida. telemóvel na palma Sim, da mão. sim, já não há o olho no olho, já não há partilha de emoção. E isso vai levando, Niltinho, a um quadro de esgotamento emocional. O processo do esgotamento, por isso que é importante cuidar das emoções, para não esgotar. Eu comparo às vezes as emoções como um elástico que nós vamos esticando diariamente, vamos esticando, esticando, só que pode chegar um momento em que esse elástico ele pode rebentar. E aí ele começa, quando é que eu sei que começou a arrebentar? Quando eu estou com já sintomas físicos até, é aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Somáticas. Eu já começo a ter dores, eu já começo a ter enxaquecas, eu já começo a ter problemas de humor, eu já começo a ter uma série de sintomas no meu corpo que são reflexo dos sintomas emocionais que eu não tratei. Final de 2019, de 2018, início de 2019, a transição do final do ano, início do ano, eu tive um colapso nervoso e fui parar no hospital por Olha, estresse, olha só, por esgotamento mesmo. esgotamento. Uau, Fiquei internado 3 dias no hospital de Cascais, sim. recebendo medicação na veia, e os médicos não sabiam dizer o que eu tinha, porque Pois. clinicamente, a nível de Aham. análise e tudo, eu Uhum. estava normal. Pois. O problema estava na Exatamente. cabeça, né. Sem dúvida, Então, sem dúvida. ah, Um acúmulo de o funções, um acúmulo de acúmulo de emoção tudo, e muitas sem coisas, válvula, né. e muitas cobranças e muitas coisas que muitas vezes eu mesmo me colocava em mim. Eu sou Claro. o provedor da casa, eu tenho que Isso, fazer, eu sou o pastor, eu tenho que isso. cuidar, eu sou o líder do louvor, eu tenho que estar É, ali. é. E a gente muitas vezes acaba por não fazer aquilo que Paulo nos aconselha, né, Uhum. Timóteo, Exatamente. para um pouco, cuida de ti, cara. Isso. Cuida de ti. É desse jeito. Porque como é que tu vai cuidar das Claro. ovelhas de Cristo se tu não estiver bem, se tu não cuidar de ti? Sim, eu comparo a nossa mente, as nossas emoções, Niltinho, como uma panela de pressão. Nós estamos ali debaixo de muita pressão, a vida pressupõe isso, e nós temos que adquirir ferramentas para lidar com as pressões da vida. Mas nós, assim como uma panela de pressão, ela tem uma válvula em que ela vai, pouco a pouco, jogando aquela pressão interna para fora. Para não explodir, né? Porque se aquela válvula der problema, se aquela válvula entupir, aquela pressão que está ali dentro, ela vai estourar, ela precisa sair de alguma forma. As emoções são essa pressão que está dentro de nós. Por isso que nós precisamos dormir, rir, descansar, amar, correr, movimentar o corpo, descansar, são válvulas para que essa pressão interna ela vá Tá saindo. vazando. O próprio Jesus era assim. Nós olhamos no ministério de Jesus vários momentos. E a Bíblia diz: Jesus entrou no barco e dormiu. Dormiu. E Saiu para Jesus orar, retirou-se retirou-se. É, para orar. São pequenas frases, mas que nós observamos o cuidado de Jesus como um homem consigo próprio. Eu preciso me cuidar, preciso estar tá bem, e ele bem. sendo Deus, mas também sendo homem, para que pudesse concluir e continuar a missão dele aqui na Terra. É um grande aprendizado para nós. É verdade. No mundo de hoje, como a gente tá falando ali, ah, essa carga, essa Uhum, pressão, isso cada vez vem mais forte, não é? claro que sim. Ah,
eu conversava com o Bruno, que é o meu filho mais velho, ele me perguntou: "Pai, o que que eu devo fazer? Tô entrando no Em segundo ano, termos eu tenho que profissionais, né? escolher um caminho para seguir". Eu digo: "Filho, o que você quer fazer?". Uhum. Eu disse: "Eu não quero que você faça algo porque eu quero que você faça, eu quero o Claro. que que você quer fazer?". "Ah, eu quero ser um produtor musical, eu quero Uhum. fazer um curso de engenharia de som". Eu digo: "Então você Uhum. vai para essa área, vai para a área que você quiser". Isso. Mas e se depois eu chegar lá e eu descobrir que não dá, que eu não é o que não é o que eu quero? Eu digo: Uhum. "Aí você para, volta para trás e Uhum. começa outra área". Isso. Eu digo que você não pode é parar. Claro. Eu digo: "E o pai vai te ajudar o tempo todo, eu vou estar contigo e nós vamos Uhum. estar junto Uhum. e nós vamos crescer junto". Aí eu disse para ele: "Agora uma coisa é uma coisa, se eu ver que você está fazendo isso como um subterfúgio ou algo Uhum. para não fazer nada, e Claro. aí você está só enrolando, aí a nossa conversa vai ser diferente. Agora, se você descobriu: "Olha, não é isso que eu quero, afinal eu quero outra coisa", Uhum. vamos lutar para isso. Mas se você buscar em Deus o que você deve fazer, eu acho que em vez de você perguntar para mim o que eu Uhum. gostaria que você fizesse, ou em vez de você pensar o que você mesmo gostaria que você fizesse, se calhar você ora e pede: "Deus, o que que você quer que eu faça?". Isso. E E Deus quem vai sabe vai revelar, mudar, vai porque aí mostrando. Deus vai colocar no seu coração uma fome, uma sede, Claro, um desejo que você ainda não tinha, claro. ou vai confirmar isso que você já tem. E essa revelação de Deus, atrelada ao autoconhecimento, que isso é muito importante, a saúde emocional é importante para a gente se autoconhecer. O que Sim. que é o autoconhecimento? Em que eu sou bom? O que que as pessoas mais elogiam em mim? Quais são as coisas, as aptidões que eu tenho? O que que eu O gosto que de que fazer, me dá realmente me prazer. dá prazer? Então isso é autoconhecimento. Mas até isso as redes sociais tornam difícil, porque Deturpam, né. há muita informação. Mas Ao acesso a muita informação gera ansiedade. exato, é onde eu ia chegar agora, que eu comecei ali a pergunta, dei o exemplo do Bruno, mas eu digo assim, por que que ele me perguntou isso? Porque na escola, os professores estavam pressionando ele para Claro, ir para um lado, sim, ele mesmo estava naquela exato, na dúvida: "O que que eu dúvida, né. faço? Como é que Claro. eu vou? Se eu vou para esse lado, se eu vou para o outro?". E a gente vê que hoje, o mundo todo ele caminha para isso, quer dizer, você tem uma pressão no supermercado para escolher que Claro, produto, que marca que você vai escolher, é. que o que que você vai comprar, e as pessoas estão te olhando se você vai comprar Uhum, uma Coca-Cola ou se você vai comprar a marca branca, sim. e status, e Sim, posicionamento social, e todas essas coisas, e claro. isso converge para ansiedade, para depressão, para Sim, estresse, a claro. síndrome do pensamento acelerado. Sim. E um dia o Senhor me deu uma palavra no sentido de ansiedade, Uhum. depressão e estresse, e eu queria ver do ponto de vista Uhum, psicológico essa questão que a depressão estava muito relacionada a um excesso de passado, daquilo uhum, que vivemos, claro. daquilo que passamos, traumas e tudo mais. Uhum, O estresse é um excesso de presente, uhum, um claro. excesso do dia de hoje, É. o afazer, a Autocobrança. autocobrança, o que eu estou vivendo no momento, e a ansiedade é um excesso de futuro, Uhum, algo que ainda não aconteceu, mas que claro. É. Gera gera aquele angústia e angústia, gera aquele aperto no peito. faz Faz sentido, sentido faz isso? sentido. A gente tem é importante entender, e quem nos acompanha, é importante saber os combustíveis dessas emoções, ou seja, o que que Alimenta alimenta isso. Faz os isso, os gatilhos, né. gatilhos, não é? A depressão, por exemplo, ela se alimenta basicamente de medo, de culpa e mágoa. Então alguém que está em processo depressivo, a depressão é uma tristeza que não foi curada, é uma gripe que virou pneumonia, é uma tristeza que não foi tratada, ela se tornou crônica. Eu costumo sempre dizer que tristeza, ela ela tem que ser visita. Tristeza não pode ser hóspede. Tristeza é visita. Interessante. Tristeza não pode ser hóspede. Tristeza é alguém que te visita, fica uns dias, Com hora para ir mas embora, ela tem que sair. tem que ir embora. Chega um momento em que você tem que convidar a tristeza embora. Quando ela não vai embora e se transforma em hóspede e passa a morar com você, aí há uma depressão instalada. E aí é muito, o processo é Mais outro, é mais complicado. doloroso para quem para mandar essa Como tristeza é que você embora. manda um hóspede Um hóspede embora, já não né. é mais visita, agora já mora junto, e às vezes há muitos anos. Então a depressão ela se alimenta de culpa e mágoa.
algo que eu fiz, ou eu acho que fiz, e que gera consequências nas pessoas que eu amo, ou algo que eu deveria ter feito e não fiz. Isso também gera culpa. Eu deveria ter estudado há 20 anos, Não estaria a fez. colher hoje. Não estudei, hoje pago. Eu deveria ter cuidado melhor da minha saúde há 10 anos, hoje tenho doença, me sinto culpado. Então, a depressão ela vai se alimentar dessa culpa e dessa mágoa. Então é preciso tratar a culpa e tratar a mágoa. A ansiedade ela vai se alimentar do medo. O combustível da ansiedade é o medo. Será que? E se? E se as coisas mudarem? E se eu ficar só? E se não me amarem? E se não der E se não certo? der certo? E se o relacionamento falhar? E se aquela pessoa não for o que ela prometeu ser? E se as coisas mudarem? E se não der certo a minha vida aqui? Ou seja, essas interrogações todas, elas vão gerando um quadro de desespero tão grande e que a ansiedade toma conta. Porque a ansiedade é uma emoção normal. Todos nós precisamos de ansiedade. Mas quando ela se torna patológica, doentia, Aí aí é um os problema, né? processos de medo e insegurança, que têm raízes muito profundas, de abandono, de rejeição. Então são emoções muito profundas. A maior dor é a dor da rejeição. É uma dor altamente corrosiva, que gera consequências terríveis. Então, o trabalho da psicologia, do psicólogo, é tratar essas emoções doentes, identificar. Há pessoas que ainda não identificaram, elas só reagem. É preciso dar nome a essas emoções e começar um processo de auto-perdão, um processo de perdoar quem me feriu. Às vezes, essas pessoas que me feriram já até morreram, mas nós precisamos perdoá-las mesmo assim. Perdoar a si próprio pelo que fiz ou pelo que eu deveria ter feito e perceber a vida como um presente da graça de Deus. Ou seja, aquilo que eu não consegui no passado, Deus pode restituir e me dar coisas a fazer ainda hoje. Então a gente pode dizer que dentro da área da psicologia, aquilo que a escritura diz, no caso assim, abre Uhum. aspas, né, aquele que confessa e deixa alcança a É misericórdia. desse jeito. A gente É pode exatamente podemos isso. trazer para Claro, isso, né. claro que sim. Ou seja, é uma ruptura, é um rompimento com padrões de pensamento equivocado, padrões de pensamentos equivocados. Então, a minha família, não deu certo na área, por exemplo, de relacionamento. É muito comum, nós vemos famílias em que há muitos divórcios. O avô divorciou, o pai divorciou, então o filho tem que entender que ele tem uma história diferente da sua família. Ele agora tem uma outra história, uma outra construção. Ele não é uma repetição dos erros dos seus pais. Ele pode construir uma história diferente e construir um caminho novo na sua própria família. Pois. Essa é a bênção de Deus, a graça de Deus, e para isso é preciso que as emoções sejam E a curadas. gente pode recomeçar em qualquer fase, em qualquer Claro, hora da em nossa qualquer vida. tempo, em qualquer tempo. A misericórdia de Deus, a graça de Deus nos propõe isso. Em Maravilha. qualquer tempo é tempo de recomeçar, nunca é tarde para recomeçar. Como que eu identifico? Quais são os sinais? Como é que eu vejo, que eu estou Uhum. sofrendo com esses problemas? É quando que eu vejo que o elástico está começando Quando é que eu sei que o vai elástico vai arrebentar. arrebentar? Eu penso que e é importante frisar para quem nos acompanha, existem alguns sinais, de esgotamento emocional, e esses sinais eles aparecem, e é importante que nós tenhamos atenção. Às vezes identificamos só como cansaço, estou estressado, vou fazer uma viagem, quem sabe melhora. Não, muitas Uhum. vezes eles não melhoram, vai e vem, melhoram por um tempo, depois voltam com mais Mesma força, coisa. voltam à mesma coisa, e às vezes Ou mais forte, até né. mais forte. Então, um sinal importante, quero dar aqui para vocês um conjunto de sinais. Sinais de esgotamento emocional. O primeiro sinal importante é o que nós chamamos de sono não reparador. O que que é o sono não reparador? É dormir e acordar cansado. Então a pessoa deita, ela dorme, mas ela não descansa. Parece que há uma máquina, uma maquininha que não deixa Aquela dormir. velha história, né, cara, dormi, mas parece que eu fui atropelado nessa Parece noite. parece que foi atropelada. Exatamente. O sono tem essa função de reparação. As células se organizam, o sono é fundamental para a saúde mental. Grande percentual da cura para a ansiedade é dormir bem. Então, o não dormir bem é uma fonte, é um gatilho para que o esgotamento emocional fique cada vez maior. Então, se eu não durmo bem, é um alerta. Fique atento. Se eu não consigo dormir e acordar renovado, é um sinal
de que eu estou num processo de esgotamento emocional bastante acentuado. Um outro sinal, Niltinho, é a queda de rendimento no trabalho. Começa a haver uma desconexão, começa a haver um desprazer da minha vida com aquilo que eu faço. Então eu começo a não querer mais ir para o trabalho, eu começo a não me dedicar mais do jeito que eu me dedicava, eu começo a me desconectar daquelas pessoas, eu começo a não querer ver determinadas pessoas. Então, quando eu começo a ter esses sinais, que nós chamamos de burnout, que é o esgotamento emocional, é preciso ficar atento e agir. Algo está errado. E se eu não agir a tempo, o elástico vai rebentar. Um outro sinal importante tem a ver com a memória. Por exemplo, ler a página de um livro e não conseguir reter informação, não consegue entender, não consegue gravar, não consegue Consegue concentrar, às vezes tem que concentrar ler 4, 5 4, vezes a 5 mesma vezes página. a mesma página para entender algo. Isso é sinal de esgotamento. É sinal que as emoções estão difusas. Eu não estou conseguindo focar, eu não estou conseguindo concentrar. Sai da sala, vai para a cozinha, esqueceu o que vai fazer na cozinha. Esqueceu. O que eu vim fazer aqui? É um sinal de esgotamento. Sérgio, tu tem hora na próxima semana para mim? Vou olhar na agenda. Eu olho na agenda. Por favor. Combinado. Para você é prioridade. Um outro sinal importante. Atividades que antes eu tinha prazer, eu começo a não ter mais prazer. Eu começo a não querer mais sair de casa. Então, se eu tinha prazer em jogar futebol com os amigos, eu já começo, não, hoje não vou. Se eu tinha prazer em dar uma volta no shopping, não quero, não quero, tô cansado. Então, esse isolamento social é um sinal grave. Não, hoje eu não vou ao culto, não, tô cansado, preciso dormir. Esse é um sinal. Imagina tudo isso junto, porque esses sinais não vêm isolados. Esses sinais vêm em bloco. Eles atacam em bloco, é bombardeio. E imagina uma pessoa que não dorme bem, começa a ter queda de rendimento do trabalho, começa a ter problema de memória, começa a não querer mais sair de casa. Já é um caos psicológico. Isso afeta não só a ela, mas as pessoas que estão ao redor. Pessoas doentes adoecem. Pessoas esgotadas, elas começam a esgotar os outros. Elas começam a se tornar insuportáveis de conviver. Elas começam a se tornar chatas. Um outro sinal importante são dores pelo corpo, dor de cabeça, dores estomacais, dores musculares. O corpo começa a sentir dor nos O ossos. corpo O reage corpo àquilo, ele é reage. psicossomático, É né? o psicossomático. Psique tem a ver com a mente e soma, na palavra grega, tem a ver com o corpo. Então, começa a ter úlcera, começa a ter problemas de queda de cabelo, começa a ter problemas alérgicos, problemas respiratórios, problemas circulatórios, problemas de ordem de humor instável. Uma hora está animado, outra hora está desanimado, aí tem picos de agressividade, e aí grita, quebra coisas, Eu e consigo isso identificar em é mim muito oscilante. a questão da queda do cabelo. A Por minha exemplo, barba fica todo, quando eu tô estressado, claro, eu começo a cair claro. barba, assim, fica falhas, buracos na Sim, barba. é um É sintoma um que o teu sintoma de corpo reage, e é um sinal de alerta. E ainda bem que isso acontece, porque é um sinal, é como um painel de um carro, onde luzes começam a acender e dizer: "Mano, tens que te cuidar, para um pouco. para um pouco, desacelera". Aquela válvula está começando a entupir, a panela vai É, estourar, e quando ela estourar, o que estiver por perto vai ser vai. ferido. Um outro sinal importante é a vontade de chorar sem explicação. De repente, você começa a ter crise de choro, você começa a ter uma vontade de chorar. As pessoas costumam dizer uma dor no peito, que é o nome disso é angústia, começa a ter vontade de sumir, de desaparecer, algumas até vontade de morrer, pensamentos de suicídio, pensamentos extremamente pessimistas, um olhar pessimista para a vida. Isso não vai dar certo, eu cheguei ao meu limite, não vai dar certo, em algum momento vai dar errado. Começa a ter uma visão cinzenta para a vida. Então, isso é um sinal de que o humor está por um processo de sequidão, um processo de escuridão emocional. Hã, também há um sinal interessante, Niltinho, que é aquela famosa engolir sapo para evitar discussão. Então, eu não quero ter conflito, eu já estou cansado de conflito, eu não quero mais falar. Deixa isso pra lá. Deixa, cansei. É o popular cansei. Não falo mais, não oro mais, desisto.
já cheguei ao meu limite, eu ouço isso com frequência, desisto. Essa atitude de desistência é altamente preocupante, porque quando eu estou atendendo um casal, uma família, e eles discutem, eles ficam bravos uns com os outros, opa, isso é bom, é sinal de vida. É sinal que eles se amam, eles querem, eles ficam com raiva porque eles amam. As emoções Eles estão querem a ver o outro fluir. bem, as emoções estão a fluir. Quando há indiferença, quando há Tanto apatia, faz. quando diz: "Não me importa mais o que você faça, a mim não importa, eu cansei". Essa atitude de cansaço é a atitude do esgotado. Aí nesse momento, agora E isso é um imagina problema, né? imagina isso, é um problema grave. Imagina isso em conjunto com os outros sintomas, porque isso vai destruir a autoestima, isso vai trazer um humor deprimido, e aí o apetite já altera, ou come demais ou para de comer, dorme demais ou perde o sono, as ações começam a ficar completamente descoordenadas, não quer ver pessoas, se afasta da família, e todas essas coisas vão desequilibrar uma família. Então, se eu me desequilibrar, eu vou desequilibrar a família. Então é preciso um trabalho espiritual, psicológico e muitas vezes um trabalho também médico. Tá? Há casos em que são necessários medicamentos, apoio psiquiátrico, além do psicológico e também sempre um apoio espiritual. Amém. Como é que eu identifico, eu posso não é identifico a palavra, vamos dizer assim, com um sintoma desses eu já tenho que ligar o alerta? Ou você pode dizer assim: "Não, talvez um sintoma", se você tem de todos esses que eu falei, você se identifica com um só, talvez ainda não pode ser algo, da sua rotina ou algo mais comum, mas se Uhum. você tem 2, 3, 4, Sim. ou você acha que um só já é algo É, preocupante? esses sintomas, inevitavelmente, eles vão. Não são normais, mesmo que Não. seja isolado, um É, sintoma só já é algo, diz: "Olha". isso, porque o que vai determinar a gravidade do sintoma é a frequência. Então, eu me senti desanimado para ir ao meu trabalho uma vez ou 2, uma semana, ok. Mas se eu estou assim há 6 meses, Complicado. alguma coisa está errada. Se eu durmo, acordo cansado uma noite, o filho acordou, enfim, tá ok. Mas se cronicamente eu estou cansado, eu não consigo reparar o sono, é preciso ligar o sinal de alerta. Então, assim, é interessante também identificar o contexto, vamos dizer assim, né. Exatamente, exatamente. Você Eu tenho dormido, Claro, tenho acordado cansado, claro. pastor Você Nilton, tem um bebezinho mas o novo. Samuel acabou de nascer. Claro, isso O vai meu sono é afetar. de hora em hora, interrompido o tempo Exatamente, todo, então claro, eu sei que vai afetar. não há dúvida. Agora, não tenho Samuel novo, não tenho Exatamente, nada e isso. acordo cansado, durmo É, mal, insônia, sem vontade de trabalhar. o humor irritável, instável, chora sem explicação. Um outro fator interessante do esgotamento é a perda de empatia. A gente começa a olhar para as pessoas com um olhar meio cínico, não é? Não consegue ver a dor do outro, esse é um sinal bastante importante. A gente começa a olhar para a dor do outro: "Não, isso é bobagem, isso é frescura, eu passo pior, eu já passei por isso e já saí dessa sozinho". A gente não consegue olhar com empatia e compaixão. Entendi. Isso é alguém esgotado. Jesus na cruz, altamente extenuado, ferido, magoado, machucado, o Estressado, nível de estresse no suando máximo, sangue. transpirando sangue, ferido, coroa de espinho, olha para sua mãe e diz: "Mãe, eis aí agora o teu novo filho". Empatia. Isso é empatia. "Eu sei que você está perdendo um filho, mas agora eu vou te providenciar um outro filho. João, essa agora é tua mãe. Ela era minha mãe, agora ela Agora é tu tua mãe". Ou o próprio ladrão da E aí ele cruz, olha né, para o ladrão e diz: daqui a "Olha, pouquinho. você vai estar no paraíso comigo". E mais, ele faz uma oração em que ele diz: "Pai, perdoa, perdoa essas pessoas, Eles não sabem porque o que eles estão fazendo. não sabem o que estão fazendo". Esse é o auge da empatia. Que é quando você está absurdamente ferido e consegue olhar para a ferida de quem está do seu lado. Isso é o auge da empatia. Uau, Porque o que natural, maravilhoso, né, isso cara. é extraordinário, isso é inteligência emocional Que no maravilhoso. máximo, e só podia vir de Jesus, não é? Só podia vir de Mais Jesus. mais ninguém, né, Mais cara. ninguém faria isso. Porque quando você está no auge da sua dor, você só olha para a dor. Um animal quando está ferido, ele só olha para a ferida, ele quer lamber a ferida própria. Não, eu falo até a questão do Cristo, eu já falei isso várias vezes, se eu tivesse no lugar de Jesus, eu acho que no primeiro açoite eu já dizia: "Ó, quer saber? Vão se lascar. Eu vim aqui para salvar vocês, cara, e Exato. vocês não Não querem, não tem quer. problema".
cada Tchau. um se vire. E Né? é exatamente É, isso, a reação humana desce da cruz, a provocação, o bullying, a humilhação, o espancamento, o autocontrole de Jesus, não é, pra lidar com situação de estresse, de como uma humilhação, de ovelha frustração. muda diante dos seus Tosquiador, tosqueadores, ele exatamente. não abriu boca, E né, com um sentimento claro de de propósito. amor, né, E propósito, a palavra nos ensina que não foi ninguém que tirou a vida de Jesus, ele extraordinário. voluntariamente a A deu Deus, por nós. Então, extraordinário. nós temos que aprender a saúde emocional, Niltinho, ela vem como a base da saúde emocional é a capacidade de resiliência. Resiliência é um termo que quer dizer mais ou menos o seguinte: imagine um objeto que foi amassado, uma batida. E ele volta para Isso, um objeto que foi amassado, e resiliência é transformar esse objeto danificado ao seu estado original. original, antes de que ele tivesse sido amassado. Isso é resiliência. A vida nos amassa muito. São preocupações, são perdas. Acabamos de falar de uma família que perdeu um filho. Isso é altamente devastador. Então, são crises financeiras, a má notícia, um problema familiar, um problema de relacionamento, às vezes a relação conjugal não vai bem, às vezes a sua até uma crise existencial. "Espera aí, será que eu fui chamado para isso? Será que" mas os frutos às vezes são tão diferentes. De repente olha para um outro ministério ou para uma outra pessoa e diz: "Mas lá vai tão Comparações, né. bem". Lembra do que eu falei da É, comparação? exato. É uma emoção a mais tóxica do nosso tempo, porque ela devasta, ela coloca em xeque a minha própria autoestima, o meu próprio significado existencial. E a facilidade Se o da outro consegue, por comunicação que que eu hoje não? e a facilidade da comunicação hoje nos faz ter acesso a essas comparações, né. Exatamente. Antigamente, quando os meus colegas iam viajar nas férias, eu só sabia: eles vão viajar. Daqui um mês eles voltavam, e aí que ele ia contar: "Olha, eu fui para Nova York, eu fui para tal lugar". Hoje em dia não. Você acompanha ele no embarque, dentro do avião, ele faz selfie no Tudo. Central Park, ele está lá, ele faz live, ele está em tempo real, então você vive a viagem. Só que quem está em Nova York é É ele. lei. É. E isso traz uma dor de: "Puxa, ele consegue ou não". Então é preciso ter muito equilíbrio mental, muito equilíbrio emocional para dizer assim: "Uau, que bom que ele pôde ir. Que bom que ele pôde desfrutar desse momento. Um dia eu também poderia ir". E que exercício, Sérgio, eu posso fazer? Como que eu mudo isso? Como é que eu adquiro, eu desenvolvo essa saúde emocional, essa inteligência mental? Como Uhum, que passo ou que ferramenta uhum. eu tenho ao meu alcance hoje para vencer isso, ou para não embarcar nessa, Claro. Eu né, a porque eu eu acho que é muito importante a sua pronto, pergunta. eu acho que quem está vivendo isso, e você que está em casa, nos assistindo, em qualquer momento da sua vida, eu não sei, talvez daqui 2 anos, esse vídeo está sendo gravado hoje, e nós estamos em dezembro de 2023, daqui a pouco você vai ver esse vídeo daqui 10 anos, mas isso vai ser tão real e tão atual para você. Claro. Procura ajuda médica, né, Uhum, procura um uhum, profissional especializado, se você já está nesse meio, mas vamos lá, você está começando a desenvolver sintomas, você está uhum, começando a ver: "Olha, cara, eu estou indo para esse lado, que uhum, ferramenta eu tenho ao meu alcance, uhum. que eu possa para eu vencer isso, para mim não chegar nesse esgotamento". Uma primeira ferramenta importante, Nilton, eu tenho tentado dizer isso em palestras ou em consultas e em lives que a gente tem feito. Uma das coisas que vem roubar a saúde das emoções é aquela questão de nós vivermos, estarmos num lugar e mentalmente estarmos em outro. Ou seja, nós precisamos aprender a viver cada momento, a viver a intensidade daquele momento, viver cada contexto no seu momento. É muito comum, por exemplo, os adolescentes, os filhos reclamam. Muito comum você estar numa família, eles estão a jantar no restaurante e o pai, por exemplo, está no telemóvel, a mãe está no telemóvel resolvendo problemas, por exemplo, de outras pessoas, da igreja, do trabalho. Ou seja, ele não está a viver o jantar. É muito comum o marido estar no cinema e ele está preocupado com alguma questão do trabalho. Ele não está a viver o momento do filme. Às vezes o cara está em casa com a família numa mesa de jantar, mas a mente dele está na segunda-feira, numa reunião que ele vai ter. Ele não está a viver aquele jantar, aquele almoço. Então, isso rouba, isso drena a energia psicológica. Então, a primeira sugestão para praticar, você que nos assiste, nos ouve, é viva cada momento, cada contexto com a intensidade daquele momento.
Que seja 1 minuto, que sejam 10, que sejam 15, mas o momento de Esteja rolar ali. no tapete com o filho, é o momento de rolar no tapete com o filho. O momento de ver um vídeo no YouTube engraçado, é o momento de ver o vídeo no YouTube engraçado. Esquece a reunião, esquece a conta da segunda-feira, esquece o problema, vive o momento. Porque senão nós vamos dar pedaços de nós para os outros. Eu Nós até não nos damos por inteiro, né. acho que a gente pode até ser mais radical, né, eu digo, a reunião de segunda ela não existe, E porque eu não aí sei se eu vou estar exato, vivo na já segunda-feira, podemos né, começar por então aí. vamos aproveitar o hoje. E aí o que que acontece? É uma autossabotagem, porque eu ainda não cheguei na segunda, e eu estou a não me permitir a viver aquele momento do sábado à tarde, com o meu filho, com a minha mulher. Então, essa é uma estratégia, uma ferramenta de autogerenciamento, A gente viver pode cada usar momento. isso no sentido, por exemplo, né, eu tô num jogo de futebol, Uhum, assistindo lá no estádio com meu filho, uhum. mas eu tô fazendo uma live no Por jogo exemplo, do futebol. por exemplo, por A exemplo, verdade é que eu não tô vendo o não tô jogo, eu tô vendo. preocupado com a Isso, live ali, o que que tá isso. acontecendo, se E tá esse exemplo teu é perfeito. é o que a Eu gente vê muito isso eu hoje, né. observo, por exemplo, quando vou visitar uma outra cidade ou um monumento, uma paisagem, as pessoas estão mais preocupadas em postar o que elas fotografaram, em registrar, em publicar o que elas registraram, do que olhar para os lugares. Então elas tiram uma fotografia e ficam o tempo todo a editar fotos, a colocar filtros, a responder perguntas, e daqui a pouco, 2 horas depois, elas vão embora e Sem aproveitar elas não o viram passeio. exatamente a cor, o cheiro, o aroma, a arquitetura, a história. Então, ou seja, as pessoas estão vivendo um momento, mas a emoção está tão ansiosa que elas já estão em outros lugares. O resultado prático disso, você nunca se dá por inteiro para ninguém. Você dá pedaços de você para os outros. E quando isso acontece, as pessoas começam a perceber e começam a entrar numa relação artificial com você. Essa é uma ferramenta importante. Viva cada momento, viva cada contexto, viva cada momento no seu contexto. Uma outra questão importante, Nilton, é uma dica para você, é parar de fingir. Parar de fingir. Nós vamos vivendo anestesias, nós vamos vivendo estados de negação. Não, isso passa, se viajar melhora, não, vou beber, eu vou fumar, eu vou entrar numa aventura. Há coisas que não melhoram. Então, se há algo desconfortável, eu dei aqui um conjunto de informações, né, desconfortáveis, de esgotamento, é preciso parar de fingir. O próprio Jesus não fingiu, quando ele disse: "Pai, a minha alma está triste até a morte". E nesse momento os vasos capilares de Jesus se rompem e o suor vem manchado com gotas de sangue. A autenticidade de Jesus de dizer: "Pai, está doendo". Carregar esse peso, ir para a cruz, dói, mas ele até ora: "Se possível, passa esse cálice de mim, mas eu vou fazer o que tu queres". Autenticidade emocional. A paz, há homens que fingem as suas emoções, Olha, não partilham as suas emoções. e não só, né, vivem uma vida que não pertence a eles, né, Claro, querem aparentar algo que não têm. é isso. Eu acho que isso Isso também a também gente vê muito, é, o cara que o meu pai dizia, né, que ele é. come o torresmo e arrota o camarão, Por exemplo, né, que é uma vida é de complicado, de ostentação. ostentação. Outra ferramenta importante, pastor, aprender a resolver o passado. É muito importante. Uma das coisas que mais rouba a saúde das nossas emoções, é um passado mal resolvido, uma frustração mal resolvida, perdoar pessoas que nos feriram, perdoar a nós próprios. O auto-perdão é muito importante. Liberar esse perdão para mim e para os outros faz com que eu tenha mais integridade emocional. Por isso que perdão nas escrituras sempre é imperativo. Não é assim, quando vocês se sentirem bem, perdoem. Quando Deus tocar no vosso coração, perdoe. É sempre Não, perdoem, ponto. acabou. Sem vontade, com fé ou sem fé, perdoem. Por quê? A própria Porque é oração importante que para nós, Cristo né. nos A ensinou, né, a própria oração do oração, né. Pai Nosso, perdoai Nossas as nossas ofensas do assim mesmo como jeito que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. é isso, Então, é como é isso, que eu vou ser perdoado é se eu isso, não perdoar? Ou como que é Deus vai me isso. perdoar se eu botar condições para o perdão, né? E o perdão é transformar a ferida em cicatriz. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem mágoa. Eu olhar para aquela cicatriz, eu lembro do que aconteceu, mas quando eu aperto, não dói Não dói. mais. Enquanto eu aperto, dói, ainda tem coisas lá dentro que precisam vir à tona e serem restauradas, serem curadas. Esse é um processo de auto-perdão.
Esse processo de identificar dores do coração. Esse é o processo de perdoar, é tirar o lixo do coração antes de tirar o coração do lixo. Porque se eu não tirar o lixo do coração, vai chegar um dia em que eu vou ter que tirar o coração do meio do lixo. E aí é muito mais difícil. Então nós estamos falando aí de ferramentas, viver o momento, Viver o momento. viver aonde você está, de Viver, fato estar estar presente. né, estar presente, É isso. de corpo, alma e coração, É isso né, aí. e mente, É não isso aí. tá lá por inteiro. É isso aí. Nós estamos falando em estar, Parar de fingir. parar de fingir, Exatamente. Parar de né, negar. não seja quem você não é, não queira ser quem você não é, Uhum. não entre em estado de negação, assuma Sem dúvida. desde os seus erros, os Claro. seus problemas, os seus Claro. defeitos, os seus momentos, as suas Claro. vivências. Claro que sim. E nós estamos falando em algo de tirar Uhum. o lixo do nosso coração através do perdão, É isso. liberar perdão. É isso. São 3 ferramentas poderosas Sim. para a gente não entrar no burnout, não E entrar no esgotamento. outra ferramenta importante é administrar emoções tóxicas. Tristeza, raiva, medo, ansiedade. São emoções que têm o poder de nos detonar se nós não soubermos lidar com elas. A tristeza pode nos... Que são emoções naturais. Todo Absolutamente mundo vai estar naturais. triste um dia, todo mundo tem Todos os medo, dias. Todos os né? dias. Todos É os natural. dias, é Todos os natural. dias. A questão é que quando essas emoções se tornam hóspedes, elas Aí, têm que ser visita. Elas nos visitam de vez em quando, eu identifico essa visita, reajo e convido elas a saírem. Quando elas passam a morar comigo, aí eu tenho um problema para resolver, que vai ser tratado com o meu pastor, com o meu líder de grupo pequeno discipulado, com um amigo espiritual, com um terapeuta com um psicólogo, pode chegar até um psiquiatra, pode ser que seja necessário tratar com medicação psiquiátrica. Não é vergonha, Deus usa a medicina também claro. para nos abençoar. E é importante controlar a raiva, gerir esse sentimento de frustração. Há muitas pessoas... A ira, Niltinho, é a emoção mais destrutiva para o coração, por exemplo. Pessoas que sofrem com ira, que têm explosões de ira, têm grande potencial de ter infarto do miocárdio. Porque a ira secreta no nosso organismo substâncias que vão ser O prejudiciais coração para o chega a nosso corpo. saltar, O né? coração salta, as veias ficam dilatadas, o sangue flui para as extremidades das mãos. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequem, porque é altamente destrutivo. Eu penso que são estratégias, são ferramentas para a saúde das emoções. E é interessante, eu trago isso com alegria e trago isso com até emoção, porque Claro. a gente vê tudo isso na Bíblia. A palavra. A Sem dúvida, palavra, né, a 2000 anos antes da palavra psicologia, a exatamente, a palavra palavra nos diz, já previa isso. Jesus nos fala, né, ó, estejam presentes, né, Jesus esteve o tempo Exatamente. todo ali, Não andeis ansiosos. nada, Ele por diz: coisa por alguma, coisa alguma, calma, o Pai sabe de tudo, né, né? por coisa Exato. É alguma. isso aí. A Bíblia fala em liberar o perdão, a Fala. Bíblia fala em você ser verdadeiro, em Sim. ser honesto, Sem dúvida. não é? É isso aí. Então, Controlar os impulsos, controlar os a seus raiva. É impulsos. isso mesmo, claro. Então, a gente vê que o segredo, a verdadeira fonte da sabadoria e de uma vida plena em Cristo Claro está que na sim. palavra dele, Sem né? dúvida. É Quanto isso. mais profundo eu conheço a Cristo, Uhum. mais bem resolvido eu sou, É isso. mais feliz eu sou Sem dúvida. e mais abençoado e bênção sou eu na comunidade onde eu estou inserido. E importante, Niltinho, dizer também uma palavra, boa parte da nossa saúde emocional, ela advém da nossa capacidade de estabelecer limites. Existem pessoas em situações, em relacionamentos de abuso, há muitos anos, e elas não conseguem estabelecer um limite. O próprio ato de perdoar não significa dar uma carta branca para que você me fira quantas vezes você quiser. Existem situações de perdão em que eu vou dizer: eu perdoo você, mas eu não quero mais que você faça isso. Eu não aceito mais essa conduta, situações de agressão, de traição e outras situações tantas. Então é importante, muitas pessoas estão em esgotamento porque elas não conseguem dizer não, não quero, não aceito mais. Não vou. Eu não vou conta entrar comigo. mais nessa situação. Você não fará mais isso comigo. Eu não permito que você me trate dessa forma. Então, quando isso acontece, e aliás, normalmente as pessoas que não gostam
quando nós colocamos limite, são aquelas que se beneficiavam de quando nós não tínhamos limite nenhum. Então elas invadiam a nossa vida, nos manipulavam, faziam de nós o que queríamos. Um dia nós começamos a colocar um portão. Por isso que as casas têm portão, tem porta, tem fechadura. Porque só vai entrar aquela pessoa que eu admitir. Eu abri a porta, você entra. Existe uma fronteira, existe um limite. Então, esta questão é fundamental para que a gente não entre em situações de abuso, de violência, sejam elas de quaisquer esferas. Ok. Vale o alerta, né? Pois. Sérgio, nós estamos caminhando para o final. Tem mais alguma dica, alguma coisa que você queira deixar para aqueles que nos assistem? Uhum, Algo que você crê que seja importante para o dia atual, para o ano de 2024, algo que claro. você quer Uhum, falar? Nós estamos aqui, esse podcast vai ao ar só no início do ano, agora no mês de janeiro, uhum, não é? sem dúvida. Então, o que você diria para as pessoas que nos assistem hoje, Uhum. como pastor e como psicólogo? O meu desejo sincero é que o próprio Senhor traga para o teu coração um tempo de restauração, um tempo de renovo nas suas emoções. Nós somos seres emocionais, somos seres espirituais, físicos e emocionais. O que as minhas emoções sentem reflete no corpo e reflete no meu espírito. O que o meu espírito sente reflete no meu corpo e nas emoções. Nós somos um ser trino e essas três áreas, elas são intercambiáveis, elas se tocam umas às outras. Então, é preciso cuidar integralmente da sua vida, espiritualmente, da sua relação com Deus, emocionalmente, da sua relação com as suas emoções, os seus pensamentos. Aquilo que pensamos determina aquilo que sentimos. E aquilo que sentimos determina a forma como nos comportamos. Pensamentos levam a sentimentos e sentimentos levam a comportamentos. Então preste atenção nos seus pensamentos. A palavra de Deus diz, não é, que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos nos renovar pela transformação do nosso entendimento, do nosso pensamento. Romanos 12, Romanos 2. capítulo 12. Então eu quero que esse tempo seja um tempo de pensamentos transformados. Não pense menos de você do que aquilo que Deus já pensa de você. Não menospreze a imagem de Deus em você. Você e eu fomos lavados e comprados por um bom preço, o sangue de Cristo. Não diminua aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Evidentemente que talvez muitos que nos assistem agora passem por momentos de sofrimento, de perdas, de situações difíceis. Talvez você precise de uma reestruturação na sua vida financeira, familiar, pessoal. Mas eu tenho certeza que a mão do Senhor vai te abençoar. Amém. Uma rapidinha aqui. Pedro ou Paulo? Pedro ou Paulo? É, Paulo. Paulo. Tem algum motivo específico ou não? O temperamento dele é, acho que mais atraente, no sentido muito direto, da né? determinação e do comprometimento dele com a propagação do evangelho. Boa, boa. Samuel ou Elias? Elias. 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 Abraão ou Moisés? Fácil, né? Moisés. Moisés. Coca-Cola normal ou Coca-Cola zero? Coca-Cola normal. Normal. Embora eu boa. não possa nenhuma nem outra, porque eu tenho pedra nos rins, Olha só. mas entre as duas, normal. Normal. Coxinha ou pastel? Coxinha. Coxinha. Olha aí, eu diz, ó. I love coxinha. É, tem um patrocinador, tem que agradar. Churrasco gaúcho ou pizza? Churrasco gaúcho em tua Boa. homenagem. Sérgio, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, mano. Olha, foi um prazer, uma honra estar aqui. Imagina, Obrigado pelos ensinamentos. Amém. E para quem está em casa e quer contatar o Sérgio Wesley. Uhum. Meu Instagram, @sergio.wesleybarbosa. E o meu contato telefônico é o 351, prefixo aqui de Portugal, 969-318-160. Também tem meu e-mail, sergio.wesley1976@gmail.com. Olha aí. Todos esses contatos vão estar disponíveis no vídeo, você vai estar vendo aqui na tela, passando aqui. Então, você pode entrar em contato com o Sérgio. Eu recomendo o Sérgio, meu amigo, meu irmão, meu psicólogo, né? Meu ajudador. E tem ajudado muitos casais, ajudado muitos irmãos da nossa igreja, de igrejas amigas.
E não é vergonha alguma você procurar ajuda psicológica, não é vergonha alguma você ter acompanhamento para você Claro, desabafar, para você gerir suas emoções. Aliás, muito pelo contrário, isso é bênção sem dúvida. e isso traz bênção para ti, para tua Uhum, casa, para tua uhum, família, uhum, e isso vai fazer com que você viva o melhor de Deus. Aproveita que o Sérgio é um pastor, ele é um uhum. homem de Deus, ele jamais vai te aconselhar fora das escrituras, ou seja, você vai estar Amém. amparado emocional e Uhum. espiritualmente. Amém? Pega aqui o contato dele, o @sergio.wesleybarbosa, o telefone dele que está aqui embaixo, o e-mail. Entra em contato com ele se você está precisando. Eu recomendo e vai ser uma benção. Obrigado, Niltinho. E eu quero deixar uma última palavra de gratidão a Deus, pela vida da minha família. A Amém. Priscila, minha esposa, minha companheira já há 25 anos, 2 anos de namoro e agora em 2023 celebramos 23 anos de casados. Espetáculo. Então eu louvo a Deus pela vida dela, minha maior intercessora, intercessora número Glória a 1, Deus. Um e louvo a abraço, Deus. Priscila. Eu, Pri, Deus amo, abençoe. te amo e louvo a Deus pela forma como você intercede pela minha vida, me incentiva, minha maior incentivadora, e eu louvo ao Senhor, porque esse tempo de Portugal tem nos unido cada vez mais Glória a Deus, como cara. casal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Sérgio. Tamo Obrigado junto, mesmo. tamo junto. Para a gente encerrar, quero mais uma vez aqui destacar os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam esse projeto, que fazem isso aqui acontecer, que é a Fábrica Produções, né? A Fábrica Soluções em Audiovisual, podcasts, gravações, produção musical, vídeo promocional, mídias sociais, o que você precisar dentro dessa área de divulgação, tecnologia, fala com a gente, fala com a fábrica, @TheFábricaOficial. Você entra lá no Instagram, @LucasReds, fala com o Lucas e vamos resolver aí tudo. Precisa mudar a página do seu Instagram, o seu Facebook, você precisa mudar aí a visual, a identidade visual da sua empresa. Fala com o Lucas ali e ele vai ajudar você nesse sentido. Também a Oliveira Badaró, do irmão Cleiton, reforma, se você precisar aí pintar, pintura, uma reforma, uma troca de um cano, um desentupir um ralo, fala com o Cleiton, fala com o Badaró e ele vai estar aí resolvendo isso para você também. O I Love Coxinha, salgados brasileiros em Portugal, do nosso amigo Eudes. Um abraço, Eudes. O I Love Coxinha são salgados maravilhosos, são fritos, entregue quentinho na porta da sua casa, crocante para você comer. Você recebeu uma visita, não tem o que servir, liga para o I Love Coxinha. Quer assistir um filme com a sua esposa, lá com a Priscila, Sérgio, aquele Top. momento Loves in the Air, E é perto de mim né? lá, Aí, em ó, lá Martins, pertinho, lá perto, no, tá lá em Sintra, lá pertinho de é de você, em Deus mesmo. Martins. Então você fala com eu, desliga lá @ilovecoxinha.pt e ele entrega na sua casa. Ele e a Flávia que é o coração do I Love Coxinha. Um beijo grande para vocês. E também a União Estofagem, né, que da sua sala até o seu carro, cara. O Rodrigo, ele trata de tudo, tá ali a equipe dele, o seu Janes, o Marcos, o Rodrigo, que é o mentor, o cabeça, o Big Boss, não é? O Eliabe, a Mary, são todos irmãos em Cristo também, Benção, então tem aí esse plus do atendimento claro. especial, da honestidade, do trabalho bem feito. Uhum. O Rodrigo é uma benção, então fala com ele, sujou o sofá, o tapete, deu problema lá no carro, rasgou o estofado do carro, o teto caiu. Acontece muito aqui em Portugal, tejadilho, como eles chamam, né? É, Caiu o é. tejadilho, fala com ele, o preço é justo, o trabalho é maravilhoso, impecável, né? Garantia do Pó de Fé aí. E lembrando que quem assistiu pelo Pó de Fé e falar do Pó de Fé lá tem 10% de desconto aí na União Estofagem, tá bem? Então, Deus abençoe vocês, meus irmãos. A gente chega aí ao final de mais um Pó de Fé. Não esquece de curtir, de compartilhar, de mostrar esse vídeo para alguém. Talvez você conhece alguém que está lá estressado, que está lá em burnout, que está esgotado, alguém que está querendo desistir de tudo, Casais esgotados. casais com problema no casamento, jovens, crianças. Cara, não espera acontecer o pior, não. Manda esse vídeo para ele, Pastores esgotados. passa o contato do pastor Sérgio Wesley,
Não é vergonha, pastores, você que está esgotado, não é vergonha ministerial, não é um problema, pelo contrário, cara, é bênção. Cristo nos manda procurar os nossos irmãos, apresentar as nossas necessidades aos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do Sérgio. Então procura ele, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E até o próximo Pode Fé. Fica com a gente aqui. Deixa o seu comentário, um assunto que você queira tratar. O Sérgio vai estar aqui de novo, a gente já está combinando aqui para ele estar aqui falando sobre relacionamentos saudáveis. Esse podcast também vai ser maravilhoso. Então, deixa aí suas perguntas, deixa os seus comentários, aquilo que você quer ver, quer ouvir aqui no Pode Fé. Fala conosco para que a gente possa estar trazendo aí os assuntos mais atuais, as coisas que você tem dúvidas sobre igreja, sobre empresas, sobre empreendedorismo, assuntos diversos. O que você quiser ouvir, deixa lá a sua opinião, fala com a gente e a gente vai estar buscando informações aí para, junto com Cristo, a gente estar aí abençoando você, sua vida e também sendo abençoado através de você, tá bem? Deus abençoe a todos e até o próximo Pode Fé!